paz! Hoje eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem que está em Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 12, que quando Deus prova Abraão, quando Deus ele prova a obediência de Abraão. A palavra vai dizer que, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai, temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus. De fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Amém? A palavra de Deus, ela está falando o quão obediente foi Abraão. Porque Deus, ele pede um holocausto, um sacrifício, creio eu, mais difícil para Abraão, para oferecer o seu filho Isaque. Sabemos que Deus prometeu Isaque a Abraão. Isaque é conhecido como o filho da promessa. E Deus promete e pede ele. E assim Abraão faz. Abraão, quando Deus fala com Abraão, Abraão reconhece a voz de Deus e Abraão, ele logo em seguida, ele vai no lugar indicado por Deus para oferecer o holocausto de sacrifício do seu filho. Então, quando eu olho para essa palavra, eu vejo o quão Abraão era obediente ao Senhor. Quão fiel e obediente era Abraão. Quanto temor ele tinha. Porque, mesmo sendo algo que seria mais difícil para ele, ele não murmurou. Ele não tentou negociar com o Senhor. Porque a palavra não está falando que ele murmurou, que ele tentou negociar. Ele não, ele foi, assim ele foi. Ele se dispôs. Ele foi fazer o sacrifício. E quando, eu acho isso muito forte. Quando o Isaque, ele pergunta para o pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, ele tem fé. Ele demonstra muita fé aqui, porque ele fala, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. E eles continuaram a viagem. É porque mesmo Abraão, ele disposto a oferecer o sacrifício do seu filho, ele também acreditava, ele cria que o Deus ele providenciaria um cordeiro. E que aquela situação de oferecer o filho dele seria mudada. Então, eu procuro refletir se realmente eu estou sendo ou não obediente a Deus. Porque quando eu vejo essa palavra, é uma palavra de muita obediência e de muito temor. E por mais que, às vezes, nós falamos que Deus ele está no controle das nossas vidas, que nós damos o controle para o Senhor, muitas das vezes nós temos medo, porque sempre que nós perdemos o controle de algo, nós temos medo do que poderá acontecer. Mas aqui eu creio que Abraão não ficou com tanto medo, porque ele acreditava que Deus providenciaria. E assim fez, assim o Senhor fez. Quando Abraão colocou Isaque sobre o altar, quando estava pronto para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor, ele interviu nesse momento. E ele chamou Abraão e pediu,
Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, de fato. Não me negou, nem mesmo seu único filho. O que era mais difícil e mais dolorido para Abraão, ele estava disposto a oferecer. Mas ele foi obediente ao Senhor. E o Senhor, ele honrou Abraão. Ele honrou Abraão porque quando Abraão olha, ele levantou os olhos, ele viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu ao holocausto no lugar do filho. E ali ele passou a chamar de Jeová Jireh, um Deus que providenciará. Porque ele cria também, acreditava que Deus era um Deus de provisão. Que Deus era um Deus de misericórdia. Então, irmãos, que nós possamos nos analisarmos se nós estamos sendo ou não obedientes ao Senhor. Se nós realmente temos temor ao Senhor. Se realmente nós temos temor às suas palavras, seus mandamentos e a seus decretos. Porque aí eu te pergunto, se hoje o Senhor ele te pedir, saia desse lugar, você está disposto a sair desse lugar que você está? Se o Senhor pedir, saia desse trabalho, esse trabalho não pertence mais a você, você sairia? Se o Senhor te pedisse, entregue a mim seus sonhos, você renunciaria aos seus sonhos? Se o Senhor pedisse, doa o seu carro, doa algo muito importante para você, você estaria disposto a obedecer ao Senhor? Você realmente teria coragem de fazer aquilo que o Senhor ordena? Porque uma coisa é nós falarmos que nós renunciamos o pecado. Porque o Senhor, ele nos chama para ter uma vida de santidade. O Senhor, ele abomina o pecado. Nós sabemos disso. Então nós falamos, não, eu renunciei o pecado. Agora eu vivo para Cristo. Mas e quando o Senhor te chama para renunciar? Você está tendo coragem? Você realmente está sendo obediente ao Senhor? Você tem renunciado o que o Senhor tem te pedido? Ou você tem o medo porque você não está mais no controle? Você tem medo de não estar no controle? Você realmente tem medo de entregar ao Senhor? Porque eu creio, irmãos, que Deus ele nos chama para viver um tempo de obediência, para viver um tempo de intimidade com Ele, para viver um tempo de reconhecer a sua voz. É tempo de ouvirmos a voz de Deus. É tempo de vivermos para o Senhor. Abraão, ele reconheceu a voz de Deus e assim, e logo em seguida, ele fez aquilo que o Senhor tinha ordenado. E o Senhor honrou Abraão, porque o anjo disse, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Tudo isso porque você me obedeceu. Então a palavra diz que o Senhor ele nos abençoará se nós sermos obedientes ao Senhor. Você tem sido obediente assim como Abraão? Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor e tem descansado nele? E crê que Deus ele é um Deus de provisão, que o Senhor providenciará, que amanhã o Senhor providenciará, ou não, ou você está com medo, ou você realmente percebe que você tem medo de deixar as coisas tudo no controle de Deus. Então, que você possa refletir essa palavra, que você possa refletir se você realmente está ou não sendo obediente ao Senhor. Porque eu creio que quando realmente nós entregamos o controle realmente para o Senhor, quando nós somos obedientes a Ele, quando nós renunciamos os nossos sonhos, quando nós renunciamos aquilo que nós almejamos, as nossas ambições, aí sim, nós conseguimos entrar para viver no centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu creio que nós só conseguimos viver o propósito de Deus para as nossas vidas quando realmente nós renunciamos tudo aquilo que o Senhor pede que nós renunciamos. Então, irmãos, que você possa renunciar aquilo que o Senhor pede, e que você possa ser obediente e tenha fé que Deus é um Deus de provisão. Deus é o Jeová Jireh, um Deus que providenciará. Então não tenha medo de renunciar e viva uma vida para Deus, porque Deus ele está te chamando para ser obediente e para viver o novo dele para você.
Amém? Que o Senhor, Ele te dê sabedoria, que Ele te dê entendimento, para que você possa saber escolher e seguir a vontade dEle. Amém?